Nós ouvimos Jesus falar em diversos momentos, falar do Pai. Jesus tem um Pai, né? O Pai, segundo a natureza, né? Ele é consubstancial ao Pai, né? E ele se fez homem e aqui na terra ele quis ter um pai aqui na terra, um pai adotivo. José, pai legal e adotivo de Jesus. Quis ter uma mãe e como homem foi gerado no ventre puríssimo de Maria, quis então nascer de uma família. Para restaurar o mundo, ele quis começar dentro de casa, praticando as virtudes próprias da família, vivendo como filho dentro de um lar. E a igreja, aliás, a Sagrada Escritura fala pouco a respeito da infância de Jesus, mas fala algumas coisas que são muito significativas e que mostram realmente como era a sua vida. Primeiro, ele crescia em sabedoria, idade e graça, diante de Deus e diante dos homens. Evidentemente, ele como Deus, a sabedoria, ele é a sabedoria encarnada, mas crescia em sabedoria de modo experimental, ou seja, como homem ele ia experimentando e vivenciando no seu crescimento como homem todas as coisas normais que um homem aprende, porque ele foi em tudo igual a nós, menos no pecado. E uma outra coisa que se coloca a respeito de Jesus é que Jesus, ele era submisso. Naquele episódio lá de Jerusalém, quando Jesus volta para Nazaré com seus pais, ele diz São Lucas, e voltou com eles para Nazaré, eles eram submissos. Aproveitando hoje o chamado Dia das Mães, eu gostaria de falar um pouquinho, não só da relação dos filhos com as suas mães, mas da relação dos filhos com os seus pais. E isso é de importância grande, pouco se fala na igreja, por isso eu vou aproveitar o dia para dar para vocês algumas orientações a respeito dessa relação que é tão importante que Deus colocou como um dos mandamentos da lei dele. São 10 mandamentos, os 3 primeiros se referem a Deus, os outros 7 se referem ao próximo, e fazendo um eixo dos 3 primeiros, da relação com Deus, da relação com o próximo, Deus coloca aí no 4º mandamento, honrar pai e mãe. Pelo nome de pai e mãe, tem não só os nossos pais biológicos, ou aqueles que nos criaram, nos educaram, mas também aqueles que são os nossos superiores. Mas hoje eu vou me restringir de falar para vocês o que quer dizer honrar pai e mãe, no sentido mais de família. O pai mesmo, a mãe mesmo, como tais. E isso é tão importante que Cristo, ele nos dá o exemplo, eles eram submissos. Os deveres dos filhos para com os pais são 3. É claro que esses deveres dos filhos para com os pais correspondem também a deveres dos pais para com os seus filhos. Aqui nós temos muitos pais de família, muitos jovens que estão se preparando para o casamento, e é preciso que conheçam essas coisas. E muitos filhos como vão se relacionar com os pais, porque hoje, infelizmente, isso já se perdeu devido a essa grande revolução que aconteceu na vida de família. Está tudo confuso e as crianças, os filhos não aprendem mais, tanto por causa da sociedade corrompida, como por causa do próprio lar, o que é que eles devem fazer com relação a seus pais. O primeiro dever de um filho para com o pai é amor. O segundo é obediência. E o terceiro é respeito. Primeiro, amor. Porque nós devemos amar os nossos pais. Porque esse amor é um amor de beneficência. Ou seja, um amor de querer o bem, de buscar o bem deles, de cuidar deles, para que eles estejam bem, seja espiritualmente, seja materialmente, fisicamente, psicologicamente, é um dever nosso. E esse dever de amor vai se expressar aos nossos pais até depois da morte deles, quando devemos sepultá-los bem, cuidar de suas sepulturas e principalmente
cuidar deles no sentido de rezar por eles depois que eles partirem para a eternidade, para que eles tenham o descanso eterno. E esse dever de amor, como é um dever, ele se expressa através de modo concreto, pelas nossas atitudes de atenção, de carinho, de cuidado e de presença, tanto quanto possível. Esse amor é um amor de gratidão, sobretudo, gratidão aos pais que primeiro nos trouxeram a vida. Para nós existirmos, e nós não existíamos antes, eles foram instrumentos de Deus, não importa como foi, em que condição, mas foram instrumentos de Deus para a nossa geração. E como instrumentos de Deus, eles nos aceitaram, eles nos acolheram. Quantos filhos não nasceram porque os pais rejeitaram e morreram antes de nascer? O aborto é um crime hediondo, mas é um ato não só criminoso, porque se assassina um ser humano, mas é um ato de grande violência contra a própria natureza humana. Um pai ou uma mãe matarem os seus filhos devido aos seus problemas ou ao seu modo de pensar ou às suas pressões, não importa, porque nada justifica. Um aborto é um ato violento contra a própria natureza. É como matar a própria carne que foi gerada dela ou dele. E os nossos pais nos acolheram. Então, o nosso dever para com os nossos pais de amar é um dever de gratidão. Muito obrigado, meu pai, minha mãe. Eu tenho que estar sempre com o Senhor, com a Senhora, cuidando e presente, porque eu agradeço. Quantas horas os senhores perderam de sono? Quanto tempo se dedicaram a mim? Cuidaram de mim? Eu, pequenino, indefeso, não podia fazer nada, não tinha sequer condição de pegar a comida e levar à minha boca, e estava a Senhora me dando o seu peito, me dando uma mamadeira, estava o Senhor indo correr em busca do alimento, do cuidado. Quantas noites de sono o Senhor e a Senhora passaram porque eu estava doente, porque tinham que me levar ao hospital, porque tinha que cuidar de minha roupa, do meu alimento. Quantas vezes o Senhor e a Senhora me levaram à escola, me esperaram, me ensinaram, me encaminharam, me trouxeram, me levaram, me corrigiram. Quantas vezes fizeram coisas para me agradar, para me ver feliz. E quantas vezes minhas lágrimas foram derramadas no colo da Senhora minha mãe, do Senhor meu pai, e eu estou aqui hoje. Esse dever de gratidão é um dever que nos leva, que nos impulsiona a amar o nosso pai e a nossa mãe. Que, embora tenham até seus defeitos, suas limitações, não julgo, mas estão aí. E me trouxeram a vida e cuidaram de mim do seu jeito, não importa, importa que eu estou aqui. Então, esse primeiro dever que um filho deve ter para com seu pai e sua mãe, deve ser um dever de amor. Mas aí, querido filho, você poderia me dizer, meu pai não cuidou de mim, ele trouxe você à vida. Foi instrumento de Deus para você existir, senão você não existiria, seria um nada, um nada. Não julgue o seu pai e sua mãe pelas suas limitações ou até defeitos ou erros que tenham cometido. Deixe isso para Deus. Simplesmente ame. Ame como você vai precisar e vai querer o amor do seu filho lá na frente. Então, o primeiro dever dos filhos é esse: amar. Como expressar concretamente esse amor? Aí você faça como você pensar, aí vai a sua criatividade, mas ame. Um pai ou uma mãe, quando cuida de um filho, a mãe cuidando de um filho no colo, quando troca a fraldinha, que acabou de limpar, suja tudo de novo, vai lá e troca e cuida com tanto carinho. A mãe não está preocupada
quando aquele filho crescer, se aquele filho vai fazer isso ou aquilo, ou vai até abandoná-la ou ficar contra ela. Não, ela simplesmente ama. E é um amor gratuito. Gratuito. Ama porque ama. É, como dizem alguns autores, o amor que expressa o DNA de Deus, que deixa em cada pai, em cada mãe, a expressão desse amor. E é tão significativo isso, vemos, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela fala de Deus Pai, ela sempre faz referência a seu Pai aqui na terra. Aquele carinho de Teresinha, quando fala que nós devemos ser como crianças, nos braços do nosso Pai, com confiança, com entrega, deixando-nos conduzir pelo Pai do céu, ela aprendeu isso porque teve um pai na terra que cuidava, que amava, um pai que corrigia, que chamava atenção, mas chamava por amor. Um pai que não deixava ela fazer tudo o que ela queria, e ela era meio voluntariosa, até meio pirracentazinha, a nossa querida Teresinha, que depois, evidentemente, cresceu na vida espiritual, e ela agradece ao seu pai, que muitas vezes com o silêncio, outras vezes falando, corrigia. Ela dizia a expressão do Pai do céu. Assim é o pai em casa, e assim é a mãe também. Tem essa participação na paternidade de Deus, tanto o pai quanto a mãe. Então o amor que se tem aos pais, na realidade é o amor que se tem a Deus. E quem diz que ama a Deus e não ama seus pais, é mentiroso. Mentiroso. Porque o pai e a mãe expressam na sua vida diária, no cuidado com seus filhos, uns mais, outros menos, a própria paternidade e podemos dizer, num certo sentido, o amor materno dos céus, o amor de Deus, que se expressa aí no pai e na mãe. Então esse é o primeiro dever. Por isso os filhos devem amar. O segundo dever é o dever de obediência. E o que é obediência? Obediência é, na verdade, a entrega da nossa vontade àquele que é o nosso superior. Deus manifesta a sua vontade através das ordens dos nossos superiores também. E os nossos superiores mais próximos, em nossa casa, nosso pai, nossa mãe. Deus vai expressar a sua vontade através deles. Deus não vai dizer para você, menina, vai lá lavar louça. Não vai dizer, você, menino, vai lá e desliga esse celular e vai dormir. Ou vai tomar banho, vai trocar de roupa, ou, enfim, vai fazer seu dever, se arruma para ir para a escola. Coisinhas do dia a dia, Deus fala através do pai e da mãe. Então a obediência que se tem aos pais é uma obediência a Deus. E a desobediência que se tem aos pais é desobediência a Deus. A Deus. O limite da obediência é duplo. Quando os pais mandam fazer alguma coisa contrária à vontade de Deus, aí não, porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. É claro que a obediência é a Deus na pessoa dos nossos superiores, mas é esse o limite. Um outro limite, quando você atinge, abraça um estado de vida, ou com o matrimônio, você se casa, deixou a sua casa, deixou o abrigo de seus pais e vai constituir sua família, o dever de obediência aí acabou. Você vai agora cuidar de uma outra família e vai ser responsável lá, mas a obediência a Deus diretamente continua. Ou então, se você adquirir um outro estado de vida, por exemplo, no sacerdócio, na vida consagrada, mesmo assim, você cresceu, diz, eu não preciso mais obedecer, mas se você já tem um outro estado de vida, pelo menos um conselho, vai procurar dos seus pais, vai ouvi-los, perguntar,
E eles, na sua experiência, eles vão aconselhar e você vai discernir e vai tomar a sua decisão. Mas é importante que essa relação continue do pai para com os filhos e do filho para com os pais. Por outro lado, os pais devem começar na educação desde pequeninos, que os filhos aprendam a ter autonomia de decisões. Não pode ser como aquele que protege de tal forma que o filho nem sequer pode tomar sol. Os filhos têm que aprender a cuidarem de suas vidas e tomarem decisões. É lógico que isso vai num processo até chegar à idade adulta. Então, os pais devem ter o cuidado de ensinarem os filhos e questionarem para que eles aprendam a tomar decisões. Mas não quer dizer que eles vão tomar decisões sozinhos ou vão ficar independentes. Isso vai chegar na idade deles, mas vai aos poucos, para que a criança aprenda a ser responsável pelos seus atos, num processo de crescimento, até ele chegar à idade adulta e assumir a vida dele, como vocês assumiram a vida de vocês como pai e como mãe. E o processo de obediência ele vai continuar nesse caminho de amadurecimento, seja da criança, do adolescente, do jovem, até chegar à idade adulta. E é preciso ter essa presença na vida deles, sem anulá-los, porque eles têm que crescer, têm que amadurecer. Mas é preciso também aconselhar, conversar, corrigir, até sancionar na justa medida, não por maldade, não movidos pela ira. Quando estiver com ira, não corrija, porque não corrige. É importante os pais viverem os valores do próprio Evangelho, e a família cristã precisa ter valores. E quem é o valor principal da família? É Deus. E é preciso ter essa vivência. Os filhos aprendem mais o que eles vivenciam do que aquilo que eles ouvem. E um princípio básico de educação é: vive-se como se pensa e educa-se como se vive. Portanto, em casa, a família deve ter os valores bem claros. Deus, amor, verdade, sinceridade, justiça, piedade filial, fé, honestidade. São valores que devem estar constantemente vivenciados na família, para que os filhos, tendo essa vivência, eles cresçam, amadureçam e se tornem bons cristãos no futuro. E quando formarem suas famílias, vão educar bem os seus filhos lá. Se não tem isto, vai se casar, vai ter problemas sérios e correm o risco de nem terem condição de manterem a sua vida matrimonial por imaturidade. Além disso, os pais não devem dar aos filhos tudo o que eles querem, porque nem tudo é possível, ou nem tudo é permitido. As crianças precisam aprender, muitas vezes, a ouvir não. É difícil ouvir um não. Nós não gostamos de ouvir o não. Mas o não nos educa, no certo sentido, de que a vida não está a nosso serviço. O mundo não está aos meus pés. E não pode ser tudo do jeito que eu quero, mas como tem que ser na realidade. E a vida é assim. Então, o filho precisa ouvir não quando for necessário. E muitas vezes o filho manipula os pais e quando ouvem um não, começam a fazer pirraça, fruto e consequência do pecado original, e os pais, para não passarem vergonha diante dos outros, terminam se ajeitando ali e dando o que os filhos querem, para que os filhos
parem de fazer aquela cena. E a criança aprende que daquela forma ela manipula a vontade dos pais e se tornam verdadeiros senhores. E os pais, seus escravos, fazendo tudo o que os filhos querem, para não caírem na ira, aspas, dos seus filhos. E a situação se inverte. Então, no processo de obediência, é preciso que isso esteja bem claro, para que os filhos sejam educados e vocês, como pais, são responsáveis pela educação deles. Deus deu para vocês essa missão e dá a graça para isso. Por outro lado, os filhos olham o exemplo de Jesus que era submisso, e estejam ali companheiros dos seus pais. Os pais precisam criar os filhos como pessoas de fibra, não filhos moles, preguiçosos, dengosos, que não suportam nada, moles. O pai vai à frente, o filho vai junto. E a gente está vendo hoje uma geração em que está faltando hombridade nas pessoas, que não tem coragem para nada. Qualquer coisa começam a tremer e não tem força. Não tem força de decisão e força de ação, porque são todos levados ou pela mídia ou pelos acontecimentos. Então é preciso criar de novo pessoas firmes, com vontade firme. Isso começa em casa. Começa com a educação que os pais dão, com respeito, com amor. Não é para maltratar filho, claro que não. Precisa ter caridade, um ambiente de alegria, de paz, de tranquilidade, de alegria, repito. Porém de ordem, porque senão os filhos, coitadinhos, eles são como esponjas. Criança é como esponja, absorve tudo. Tudo. Tudo que os pais conversam e o que os pais fazem, eles absorvem. Absorvem tudo. E depois replicam isso nas suas vidas, até sem perceber. Então, os pais, por exemplo, na hora de conversar, nem tudo que se conversa diante de criança. Parece óbvio dizer isto, mas a gente tem que se falar. E se um padre não chega e diz, ninguém mais vai dizer. Porque hoje ninguém ensina essas coisas. Ninguém fala mais isso para vocês. Que a criança tem que ser conservada na sua pureza. E às vezes vê os adultos conversando coisas que criança não pode ouvir. Vai tirar a sua pureza, a sua inocência. É preciso ter esse cuidado. Na hora que extravasam as palavras, os pais falam o que vem à cabeça. Não pode. Preciso monitorar depois o que os filhos veem, para ficarem livres do filho ficar o tempo todo, mamãe, papai, dá um celular para ele, ele fica lá vendo tudo. Monitora de vez em quando, mas não é o fato de monitorar, porque uma criança ficar o tempo todo no celular, isso faz mal. Cria um mole, um preguiçoso, uma pessoa que não raciocina, que só age por reflexos e outras coisas mais, que não importa aqui, não é o momento. Mas a tendência é, para se ver livre do problema, coloca lá uma babá eletrônica para cuidar. Depois, lá na frente, vai reclamar, nossa, o que foi que aconteceu? E quantas vezes a gente escuta os pais dizendo, em que eu errei? Não é hora de acusar erros, evidentemente, mas é hora de alertar, sobretudo, aqueles que têm pais, que têm filhos pequenos, ou que têm o projeto, o plano de se casarem e terem filhos também. E o terceiro dever do filho para com os pais é o dever de respeito. Eu respeito a imagem de Nossa Senhora, porque eu respeito Nossa Senhora. A imagem de Deus na minha casa é meu pai. E posso dizer, no certo sentido, a imagem de Nossa Senhora na minha casa, de modo visível, é minha mãe. Então, o respeito que eu devo ter aos meus pais, a minha mãe, ao meu pai e minha mãe, o respeito que eu tenho ao próprio Deus ali presente, de modo visível e cuidadoso e carinhoso no meu pai e na minha mãe.
Mesmo que eles tenham suas dificuldades, repito, cometam até seus erros, mas eu nunca posso perder o respeito. E isso já se perdeu nas nossas famílias. Os filhos se igualaram aos pais, os pais fazem até questão de se igualarem aos seus filhos. Só que filho é filho, pai é pai. Não são iguais. Não são dois amiguinhos. Embora tenham que ter amizade, mas não são dois amiguinhos. O pai não é igual ao amiguinho lá da faculdade. A mãe não é igual à amiguinha lá da escola, ou lá do playground. É preciso ter esse cuidado de hierarquia também. De dignidade, mas de hierarquia. Todos são iguais perante Deus, no sentido de que todos são iguais pela natureza humana. Mas o pai e a mãe, diante de Deus, vão prestar contas que os filhos não vão prestar. Portanto, não são iguais. Os deveres são diferentes. As responsabilidades são diferentes. E os filhos precisam ter esse respeito pelos pais. Por que a gente não aprendeu a chamar o pai e a mãe de senhor, senhora? Vem cá você, vem você para cá, você para lá. Em português, você indica igualdade. Igualdade em todos os sentidos. Será que essa é a melhor forma? Bom, mas a palavra não significa nada. Significa sim. Porque a palavra, ela expressa, embora de modo arbitrário, uma realidade que existe. Se eu falo casa, todo mundo vai pensar numa casa, embora de diversas maneiras, mas vai expressar uma ideia. O você também expressa uma ideia, como o Senhor expressa uma ideia. Mas não digo só na linguagem, digo no modo de tratar. Por que não aprender a dizer dá licença, por favor, muito obrigado? Essa relação de respeito, de saber ouvir, de saber falar na hora certa, isso infelizmente tem faltado. E muitas vezes acontece o desrespeito dentro da própria casa, entre marido e mulher, na frente dos filhos, o que é pior. Quantas vezes se vê o marido e a mulher brigando, discutindo, humilhando o outro, rebaixando o outro, ou sendo arrogante com o outro, ou falando mal do outro, que é pior ainda, com o próprio filho. Teu pai é isso, tua mãe é isso. Mas como é que vocês vão querer respeito dentro de casa, se vocês não respeitam um ao outro? Se maltratam, e muitas vezes diante dos próprios filhos. Então, se nós temos esses problemas em família, vamos reclamar de desrespeito na sociedade, se dentro de casa a gente não se respeita, não se cuida um do outro. Então, esse dever do respeito, que é preciso nós termos dentro da nossa família, e depois dentro da igreja, e no relacionamento social, tudo isso vai começar lá em casa, quando eu procuro respeitar o meu pai e minha mãe, e eles se respeitam entre si, e eu vejo isso na minha vida diária. Volto a repetir aquele princípio que eu disse agora há pouco. As crianças aprendem mais do que o que ouvem, aquilo que elas vivenciam. Você vai dizer para o seu filho que é pecado mentir, e o seu filho vê você mentindo. Você vai dizer que é preciso respeitar o seu pai, e você fala mal dele na frente dos seus filhos. Ou respeitar a sua mãe, e você fala mal dela na frente dos filhos. E muitas vezes zomba, debocha. Preciso ter muito cuidado, como eu disse, sobretudo com a relação às crianças, porque criança, repito, de modo contundente, é como esponja, absorve tudo e depois replica. Então são esses 3 deveres que nós devemos ter para com os nossos pais: amor, obediência e respeito, dentro desses limites de que nós falamos aqui, e que exigem dos pais esse cuidado
sabendo que tem uma missão difícil, uma missão muito difícil, mas uma missão que tem a graça de Deus para as suas ações. Não se desesperem se cometeram erros. A vida a gente vai aprendendo no dia a dia. E se percebe que houve erros, vamos corrigir. Sobretudo os casais mais jovens têm certas dificuldades, muitas vezes até porque não tiveram a educação como deveriam ter. Mas vamos corrigindo e melhorando. Por isso, diga aos filhos, respeitem os seus pais, amem os seus pais, obedeçam, aprendam a pedir a bênção. Os pais podem dar a bênção aos filhos, né? Hoje em dia as crianças não pedem mais a bênção aos pais, a maioria, né? Até se chamar o pai de senhor, a mãe de senhora, diz, o senhor está no céu, a senhora está no céu, né? Dizem isso, né? Pedir a bênção, minha mãe, a bênção, meu pai. Vocês têm um poder de abençoar os filhos, sai aí nas mãos de vocês. Deem a bênção, né? Vamos lá, faça uma cruzinha na testa da criança. A criança vai dormir, vai lá na cama, reza um pouquinho, faz uma cruzinha na testa, dá um beijinho na criança, deixa ela dormir. É divino isto. É a presença da graça de Deus em casa. Então, a gente vai assim ter em casa a imagem concreta daquela família de Nazaré. José, o carpinteiro, Maria, a mãe, a esposa, e Jesus, o filho ideal. Exemplo para todos nós, filhos e filhas de Deus e de nossas famílias. E que a família sagrada, então, nos proteja, nos guarde e que coloque a todos nós sob os seus mantos, sob sua proteção, para que assim possamos ter famílias mais uma vez e de novo, famílias conforme o plano de Deus. Amém?